Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, o rebatismo. Logo após a vinheta. Vamos analisar um vídeo do pastor César Cavalcante falando a respeito do rebatismo. Rebatismo é bíblico? Não. O rebatismo não é uma prática bíblica, tá? Tá errado a pessoa que se batiza mais de uma vez. Então aqui, o pastor César Cavalcante nos diz que o rebatismo não é bíblico. Agora vejamos por que ele nos diz isto. O principal texto está em Efésios capítulo 4, verso 5, que nos diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então aqui, a princípio, nos mostra que há somente um só batismo. Ou seja, quantidade. Sim. Só pode haver um batismo. Como há um só Senhor, que é Jesus, né? Uma só fé no Salvador, também um só batismo. É assim que se entende. Porém, vejamos um pouco mais o que a Bíblia tem a dizer. O próximo texto está em Hebreus, capítulo 6, verso 2. Olha o que diz Paulo. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Paulo menciona mais um batismo. Ele menciona aqui no plural. Temos também Mateus capítulo 3, verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui vemos que há um batismo com água e um outro que é com o Espírito Santo e com fogo. E agora Mateus capítulo 20, verso 22. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Então aqui Cristo fala de mais um outro batismo. Ou seja, encontramos na Bíblia vários batismos. O primeiro é o batismo de João, que é pelas águas. Que é o batismo para o arrependimento. Sim. Em segundo, temos o batismo do Espírito Santo, o fogo purificador e os dons do Espírito. Nós vimos isso manifestado em Pentecostes. E temos o batismo das provas, através das perseguições e aflições. Estes são os batismos que a Bíblia nos apresenta. Vamos nos atentar para o primeiro batismo, o batismo de João. Em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 1 e 2 nos diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então aqui Paulo nos diz que o batismo já era uma prática antiga em Israel. Então Paulo diz que quando Moisés passa com o povo pelas águas, não foi só cruzar o Mar Vermelho para escapar dos egípcios. Aquilo foi um batismo do povo. O povo foi batizado em Moisés. Moisés batizou todo o povo nas águas. Temos também em Josué, capítulo 3, verso 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Tivemos mais um outro batismo. E aqui, temos certeza que Josué e Caleb, que foram batizados em Moisés no Mar Vermelho, passaram por um rebatismo. Agora, 2 Reis, capítulo 2, verso 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Então nós temos aqui agora Elias e Eliseu passando pelo Jordão, ele se abre, e agora eles conseguem cruzar o rio, ok? Eles passaram por um batismo aqui. E agora o verso 14 nos diz: e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Que vemos que Eliseu passou por um rebatismo. Ele tinha passado com Elias, ou seja, passou por um batismo. Depois Elias foi arrebatado ao céu, e Eliseu volta com a capa de Elias, bate a capa nas águas, elas se abrem e ele passa de novo por um batismo. Ou seja, rebatismo. Eliseu foi batizado juntamente com Elias e na volta sozinho é rebatizado. O rebatismo é bíblico. E agora, João capítulo 3, os versos 22 e 23.
Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também, em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, João Batista batizava, mas Jesus e os discípulos também batizavam. Então aqui vimos o batismo de João pelas águas. Agora também temos o batismo do Espírito Santo. E um detalhe interessante, naquele texto de 1 Coríntios, capítulo 10, nos diz que Israel foram batizados em Moisés na nuvem. Uma coisa interessante é que Israel passou 40 anos no deserto, tendo uma nuvem por coberta durante o dia e um fogo para iluminar de noite. E vemos que as representações do Espírito Santo é a água e o fogo. E o que isso significa? Então, Israel passou 40 anos no deserto, cada ano contado de 360 dias. Dá um total de 14.400 rebatismos, porque se eles foram batizados em Moisés, e a nuvem representava também um batismo, como diz aqui, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, se a nuvem também era uma forma de batismo, durante o deserto eles eram todos os dias rebatizados. A nuvem aparecia todas as manhãs. Então, foram 14.400 rebatismos, que lembra o número dos 144 mil. Falaremos um pouco mais adiante. Agora, Atos capítulo 19, os versos 3 a 6. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Vejamos que Paulo encontrou aqui discípulos de Cristo que foram batizados apenas com o batismo de João. E Paulo perguntou, vocês conhecem a respeito do Espírito Santo? Eles falaram, nunca ouvimos falar. Paulo faz uma explanação e pergunta se eles querem ser rebatizados. Eles falaram, claro que sim, queremos ser rebatizados, pois compreendemos algo extraordinário. E ali Paulo agora faz um rebatismo. O rebatismo é bíblico. E agora um detalhe interessante. Ellen White já havia sido batizada por imersão em Portland, no Maine, em 1842, sendo ainda metodista. Mas, após compreender a verdade do sábado em 1846, ela pediu que seu próprio esposo, pastor Tiago White, a rebatizasse. Tiago White, em seu livro Life Incidents, página 273, declara que ela foi tomada em visão após essa experiência. Ao ser batizada por mim, em um período inicial de sua experiência, quando eu a levantei das águas, ela foi imediatamente tomada em visão. Aqui vemos que Ellen White passou por um rebatismo e teve o dom de profecia. Então, isso foi logo em seguida. Saiu das águas, teve o dom de profecia. Ou seja, o Espírito Santo validando o rebatismo. Atos, capítulo 2, os versos 37, 38 e 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, no dia de Pentecostes, Pedro fala que eles rejeitaram a Cristo. Quem eram estes? Estes eram pessoas que já haviam aceitado a Cristo, mas voltaram atrás e aceitaram ser batizados. Vejamos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos, capítulo 4, verso 4. Então aqui Pedro continuou a sua pregação em Jerusalém, e mais pessoas se reconverteram ao cristianismo. Agora, algo interessante. Esses aqui que foram batizados, eles foram batizados ou rebatizados? Quem eram eles? Vejamos. Próximo texto agora é em Mateus, capítulo 3, os versos 5 e 6. Então ia ter com ele Jerusalém. Jerusalém toda ia ter com ele. Com quem? João Batista. E toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então essas pessoas que no Pentecostes e posterior ao Pentecostes foram batizadas em nome de Jesus, já eram batizadas no rio Jordão por João Batista. Então,
Pedro não batizou ninguém, ele rebatizou a todos eles. A igreja apostólica surge com rebatismos. Em um outro texto, também Lucas, capítulo 20, o verso 4 e 6, reforça justamente que essas pessoas que foram batizadas pela pregação dos apóstolos passaram por um rebatismo. O texto nos diz: o batismo de João era do céu ou dos homens? E os fariseus dizendo: e se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Então, o povo de Jerusalém tinha João Batista como profeta, ou seja, aceitaram e foram batizados por João. Então, essas pessoas que receberam a pregação dos apóstolos em Jerusalém passaram pelo batismo de João e, a partir do Pentecoste, foram rebatizados. Falaremos agora sobre o batismo das provas. Salmo 105, verso 39. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Em Mateus, capítulo 20, o verso 22, Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Qual foi o batismo que Cristo estava prestes a ser batizado? É justamente o do Calvário, desde o Getsemane até a cruz do Calvário. Esse era o batismo que Cristo deveria ser batizado. E agora notemos algo. Tem um batismo a mais, que é o batismo das perseguições. Que Cristo passou por uma, os discípulos também passaram e todo o servo de Deus passará um dia. Isso também é um batismo. E que no passado fora simbolizado pelo fogo, a coluna de fogo. Então, tinha uma nuvem de dia, e eles eram batizados por essa nuvem, os israelitas, no deserto. E também, à noite, havia uma coluna de fogo, que era o símbolo justamente das perseguições. Provado no fogo. E eles também passaram por 14.400 noites, sendo abrigados por este fogo, essa coluna de fogo. Tudo isso ocorreu no deserto. Então ali foram mais uma vez rebatizados à noite. Eram rebatizados durante o dia na nuvem e rebatizados mais uma vez à noite pela coluna de fogo. 14.400 simbolizando 144.000. O que significa isso? É uma consagração diária e também durante a noite. É uma consagração completa. E quem experimentará isso serão os 144.000. Vejamos. Então, em Apocalipse capítulo 14, o verso 1, nos diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então, 144.000 é consagrado ao Senhor. E agora, Apocalipse 15, verso 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. Presta atenção nos detalhes. Mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. 144.000 aqui. Sim. Eles estavam por cima de um mar de vidro misturado com fogo. O que significa o mar na Bíblia, ou águas? Apocalipse 17, verso 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E agora Apocalipse, capítulo 12, verso 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então em profecia, águas são símbolos de povos. Então 144.000 sendo perseguidos por povos, pela besta, pelo número da besta, o seu sinal, sua imagem, enfim. É uma perseguição contra os 144.000. Neste período, eles vão precisar de um batismo e um rebatismo diário, ou seja, consagração completa a Deus. E note um detalhe, que eles estão sobre o mar de vidro misturado com fogo. O mesmo símbolo que é dado para Israel no passado. A nuvem tem a ver com a água e o fogo, que é a coluna de fogo. Onde era batismo e rebatismo. Aqui da mesma forma, batismo e rebatismo. Então vemos que a Bíblia nos apresenta 3 tipos de batismo. O batismo de João, que é pelas águas. O batismo do Espírito Santo, que é justamente o fogo purificador. E os dons. Sim. E o batismo das provas, que são as perseguições e aflições que todo cristão deverá passar. Então agora iremos falar
mais especificamente a respeito do rebatismo. Agora, segundo o Espírito de Profecia, nos diz: o sincero indagador da verdade não alega ignorância da lei como desculpa para a transgressão. A luz estava ao seu alcance. A palavra de Deus é clara, e Cristo lhe manda examinar as Escrituras. Ele reverencia a lei de Deus como santa, justa e boa, e se arrepende de sua transgressão. Alega pela fé o sangue expiador de Cristo, e apodera-se da promessa de perdão. Seu batismo anterior não o satisfaz agora. Viu-se pecador, condenado pela lei de Deus. Experimentou novamente a morte para o pecado, e deseja ser de novo sepultado com Cristo no batismo, para que possa ressurgir para andar em novidade de vida. Tal atitude está em harmonia com o exemplo de Paulo, batizando os judeus convertidos. Esse incidente foi registrado pelo Espírito Santo como lição instrutiva para a igreja. Então aqui o Espírito de Profecia nos diz que o rebatismo é uma decisão pessoal, que a pessoa decide por si mesma se deve ou não passar por um rebatismo. Porque, vejamos, cada pessoa, uma é diferente da outra. Tem pessoas que cometem pecado, confessam a Deus o seu pecado, eles entendem que foram perdoados e a consciência está tranquila. Existem outras pessoas que não. Elas entendem que elas necessitam de passar por um rebatismo. Então não podemos proibir, nem forçar o rebatismo, nem proibir o rebatismo. É ato de uma pessoa para com Deus. Cada um entende de uma forma diferente. É assim que nós entendemos. Deve ser respeitado a decisão pessoal de cada um. E vemos que o Espírito de Profecia atrela o rebatismo com uma nova luz a respeito das Santas Escrituras. Agora outro texto, Evangelismo, página 374. É o último texto. Nenhum de nossos zelosos irmãos faça mais que o necessário nessa questão. Estarão em risco de ir adiante do Senhor e criar para outros provas que ele não lhe solicitou a criar. Não é a tarefa de nenhum de nossos instrutores insistir no rebatismo de ninguém. Cumpre-lhes assentar os grandes princípios das verdades bíblicas, isto especialmente no que diz respeito ao rebatismo. Deixai, então, a Deus a obra de convencer a mente e o coração. Então aqui, de novo, nos diz que o rebatismo não é o tema principal do Evangelho. O que devemos pregar são as grandes verdades bíblicas. Esse é o foco, a pregação do Evangelho. O rebatismo é uma decisão pessoal, que cada crente, cada cristão deve, se sua consciência o impele, a passar por um rebatismo. Então o rebatismo é uma decisão pessoal, nada forçado, mas que é bíblico. Deus nos abençoe. Nos aguardamos para o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. Amém.